vocês conseguem participar da confecção da estrutura, que você fala, cara, eu preciso disso, você tem que me mostrar isso. Como é que é quando uma empresa traz para vocês uma dívida, ou vocês, acho que nesse caso até vocês que batem na porta e falam, oi, tudo bem, você não quer que eu te dou dinheiro pra gente fazer um negócio aqui? Como é que é? Como é que fica essa estrutura? O quanto você consegue moldar ela ao favor de vocês? Rafa, acho que esse tema ele é super relevante e ele entra... e eu acho que aqui a gente tem aspectos super importantes para tratar. Primeiro deles o mercado de crédito hoje está mais caro. O que significa? Taxas menos favoráveis, vamos dizer assim, né? Para quem vai comprar, a remuneração está menor, né? Então, uma boa parte do nosso do trabalho hoje é, de fato, originar... e além de estar mais caro, as condições para o credor estão piores. O credor está mais leniente, é um mercado que está melhor para o devedor. Okay. Sabe? Consegue condições melhores não só de taxa. Né? Quando a gente consegue originar e estruturar os próprios deals, a gente consegue relações de risco e retorno que são mais adequadas. Tá? Então, é uma coisa que vem aumentando cada vez mais espaço dentro do nosso portfólio e a gente espera que isso vai continuar dessa forma. Tá? Olá, sejam bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês novamente. No episódio de hoje, na Mesa com a Gestão, a conversa é sobre uma estratégia que tem ganhado espaço nas carteiras e chamado a atenção de quem busca retornos mais robustos, o High Yield. Olha eu de novo aqui falando inglês, mas faz parte do jogo. Claro, para quem investe há mais tempo, sabe que na prática o retorno sempre está relacionado ao risco. É uma estratégia que tem um nome, alto rendimento, e precisa de um pouco mais de explicação. Será que vale correr risco agora, com os juros ainda em um patamar elevado e um cenário macro que exige cautela? Para isso, tenho dois craques aqui da casa para nos ajudar a explorar o tema com profundidade. Edu Teles, responsável pela mesa de estruturados, e Bruno Monteiro, responsável pelo time de análise de estratégia. Senhores, muito obrigado por estar aqui. Rafa, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado mesmo pelo esforço. Sei que tá difícil, sei que tá complicado. Bom, como de costume, eu gosto de trazer a pergunta mais difícil já de cara e depois eu vou piorando com calma. Os motores, né? Depois eu vou piorando com calma. Então, assim, a gente entende que o Banco Central chegou no final do ciclo de alta de juros, chegando aí a algo perto de 14,75%, 15%. E, puxa, o que me chama a atenção é que, nesse nível, o custo da dívida fica bastante elevado. E talvez fique elevado durante um bom tempo. E aí eu já queria começar aqui pensando, bom, naturalmente isso pressiona as empresas e pode ali reduzir um pouco de apetite dos investidores. E a gente sabe como isso chega no final das contas. Então, tendo isso em mente, como vocês têm encarado esse ambiente de maior incerteza no momento de decisão para alocação? Custo, dinâmica de empresa, dinâmica de país e tudo mais. Boa, Rafa. Realmente uma perguntinha fácil para começar. Olha, assim, eu acho que o que a gente espera... o nosso investimento ele está muito atrelado à dinâmica econômica e os movimentos de inadimplência da economia como um todo. Né? O que a gente espera? Um aumento marginal no nível de inadimplência para pessoa jurídica, especialmente pequenas e médias empresas. Na verdade, eu acho que os dados de abril do Bacen, se não me engano, saíram hoje e a gente já vê essa elevação gradual. E no caso de PF, na verdade, PF a gente viu muito exagero, muito excesso de oferta no ciclo de 2021, né? Quando a política monetária estava bastante expansionista. E o que a gente viu a posteriori foi uma constrição monetária importante, inflação mais elevada, que afetou bastante o comprometimento das famílias, e isso fez com que a inadimplência subisse muito, principalmente para a pessoa física. Né? O que a gente viu em 24 e está vendo em 25 foi uma estabilização e um decaimento nessa inadimplência, principalmente por dois fatores que estão ainda bastante fortes, né? Que é o emprego
que é mais sticky, né? E a renda das famílias também melhorou, né? A massa salarial aumentou no Brasil. Então, o que a gente está vendo? Essa redução, a gente espera uma estabilização e um eventual aumento marginal, mas acho que é importante, assim, dentro do universo high yield, a gente não conta com a liquidez, né? Então, quando a gente está pensando em investimento, a gente pensa em horizontes longos, justamente porque o racional é ficar com o ativo até o vencimento dele. A estratégia de trading ela é muito menos relevante quando a gente está falando de high yield. E por esse motivo, a gente trabalha com margens de segurança elevadas. Então, a gente se prepara dentro dos nossos portfólios para ter momentos mais desafiadores como esse que a gente espera, tá? Então, assim, se eu pudesse descrever, eu acho que falaria dessa forma. Não sei se o Bruno tem alguma coisa para incrementar. Eu acho que esse ponto da liquidez ele é particularmente importante no nosso universo, né? E acho que sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre os nossos processos dentro da casa, a gente sempre vai ressaltar o papel do monitoramento no nosso dia a dia. Acho que para além daquela análise inicial que normalmente todo mundo faz ali para aquisição de um ativo, justamente essa liquidez no mercado secundário e o que faz com que a gente fique com esse ativo ao longo de praticamente toda a sua vida, demanda que a gente acompanhe muito de perto os movimentos que esse mercado tem, não só a nível macro, que são esses indicadores como o Bacen, que o Edu colocou, mas também atuando próximo desses originadores, próximos desses gestores, que no primeiro momento, no momento da seleção, a gente já leva em consideração histórico, experiência, a forma que essas entidades lidaram ali com diferentes ciclos econômicos. Então, muito do nosso dia a dia acaba ficando também justamente na manutenção dessas carteiras, de olhar ali mês a mês por aquele desempenho, abrir nomes e entender exatamente o que está acontecendo ali. Sim, e sem querer ser polêmico, mas tentando comparar um pouco. A gente tem uma área de análise que está ali focada em olhar empresas de alta qualidade, está olhando ali todo o mercado como um todo, e tem vocês. O que você acha que difere? Eu sei que vocês estão, assim, basicamente, vocês estão olhando a mesma coisa. Está olhando balanço de empresa, olhando organização, olhando governança, olhando todo o escopo. Mas o que você acha que difere do analista tradicional para o trabalho que vocês fazem? Tem alguma coisa muito mais artesanal, alguma coisa muito mais pessoal ali de histórico? Como é que você consegue comparar isso? Rafa, a principal diferença que eu vejo é que no universo high grade você tem uma base muito mais estável de emissores, né? Então você tem, vamos pegar aqui por exemplo, uma base de companhias abertas que acessa esse mercado com alguma regularidade e você faz com que os analistas sejam demandados de conhecer aquela empresa na sua intimidade a todo instante. Isso porque uma Energisa da vida pode vir com uma emissão a qualquer momento e ele tem que estar pronto para fazer uma análise rápida ali, mas que tenha convicção com base em tudo que ele já olhou desse setor. Que ele já conhece do histórico. Perfeito. A divisão do time do high grade, por exemplo, de análise, ela é setorial. Quando a gente vai para o nosso universo high yield, a gente começa a ir para um universo que não acessa muito o mercado de crédito. Então, muito do nosso trabalho, ele vem quando a gente fala de crédito corporativo, antes de entrar no específico do massificado, muito do nosso trabalho vem de entender esse modelo de negócio, porque muitas vezes a gente vai estar falando de um subsetor específico da economia que não tem grandes acessos a mercado de capitais, e a gente precisa entender primeiro a dinâmica desse mercado, para depois as particularidades de quem está emitindo essa dívida. E tem normalmente pouca pesquisa sobre esse setor. Perfeito. Né? Então, o nível de informação ele é mais artesanal de se obter. Sim, então, entendi. tem muita referência que você pega de players de mercado, é diferente. A informação está menos digerida e pronta, entendeu? Do lado do crédito estruturado, eu diria que essa afirmação também é verdade, no sentido em que quando a gente vê o crédito estruturado que também acessa o mercado high grade, são créditos estruturados que já estão solidificados ali dentro daquele mercado, né? Então, recebíveis de cartões de crédito que eles falam com risco de grandes bancos, ou você tem um grande cedente ou um grande sacado que já é um desses emissores recorrentes que esse mercado já conhece. Quando a gente vem para o nosso universo high yield, muitas vezes a gente vai estar falando de carteiras massificadas, efetivamente, né? O que o Edu comentou, por exemplo, do crédito pessoal ou de multicedente, multissacados de pequenas e médias empresas.
E aí o trabalho ele é menos analisar a entidade, o cedente ou o sacado especificamente, e muito mais o comportamento estatístico daquela carteira ao longo do tempo. Até por isso, a importância daquele originador mostrar um histórico, para que a gente possa entender como é o funcionamento desse portfólio que ele está formando, né? Tá. E um segundo nível é entender justamente os processos desse gestor e originador. Como é o controle, como é o nível de formalização, como ele trabalha ali no dia a dia dele, para garantir que aquele histórico que ele mostrou, ou garantir não, né? Mas para trazer mais próximo aquele histórico que ele mostrou, sim, do resultado que ele vai entregar. Eu tenho um complemento aqui, Rafa, que eu acho que a estrutura aqui ela é muito importante. Assim, não só qual é o seu devedor, mas como ele é o seu devedor. Qual que é a sua estrutura? Você está sênior ou júnior em termos de prazo? Você está sênior ou júnior em termos de instrumento? Qual é a sua garantia? Como que é o seu monitoramento? Então, acho que aqui você tem uma importância maior desses detalhes. Sim. Que impactam diretamente a boa performance de um portfólio, tá? Entendi. E nesses casos, assim, quando a gente pensa numa dívida de uma empresa grande, aqui a gente também está falando de empresa grande, mas de empresas que já estão mais no mercado de capitais acessando, as estruturas já são mais conhecidas, as estruturas elas são mais simples por natureza, e você já tem ali todo o conhecimento da companhia, garantias e por aí vai. Mas quando a gente fala de um crédito estruturado, a gente está falando de algo, de uma estrutura diferenciada. E aí eu tenho uma pergunta que é assim, vocês conseguem participar da confecção da estrutura? Que você fala, cara, eu preciso disso, você tem que me mostrar isso. Como é que é quando uma empresa traz para vocês uma dívida, ou vocês, acho que nesse caso até vocês que batem na porta e falam, oi, tudo bem, você não quer que eu te dou dinheiro para a gente fazer um negócio aqui? Como é que é? Como é que fica essa estrutura? O quanto você consegue moldar ela ao favor de vocês? Rafa, acho que esse tema ele é super relevante e ele entra... e eu acho que aqui a gente tem aspectos super importantes para tratar. Primeiro deles o mercado de crédito hoje está mais caro. O que significa? Taxas menos favoráveis, vamos dizer assim, né? Para quem vai comprar, a remuneração está menor, né? Então, uma boa parte do trabalho hoje é, de fato, originar... e além de estar mais caro, as condições para o credor estão piores. O credor está mais leniente, é um mercado que está melhor para o devedor. Okay. Sabe? Consegue condições melhores não só de taxa. Né? Quando a gente consegue originar e estruturar os próprios deals, a gente consegue relações de risco e retorno que são mais adequadas. Tá? Então é uma coisa que vem aumentando cada vez mais espaço dentro do nosso portfólio e a gente espera que isso vai continuar dessa forma. Tá? Acho que tem uma questão de escala que para a gente é bastante importante, que hoje o portfólio high yield ele é quase que integralmente de FDICs, ou de estruturas em que não é um crédito para um single name, para um único emissor. Né? Quando você tem portfólios e não empresas, você consegue colocar um FDIC com níveis de senioridade diferentes. Então você tem lá um portfólio, você consegue uma cota subordinada, uma cota mezanino, uma cota sênior. Por óbvio, né? As cotas mais seniors têm menos remuneração e menos risco, então elas têm que consumir, as perdas daquele portfólio têm que consumir todas as cotas subordinadas para impactar a cota sênior. E dessa forma, a gente consegue prover ativos para a Bradesco Asset em vários fundos. Então, a gente estrutura uma operação, consegue um cheque relativamente alto, que poucas casas conseguem, e a gente consegue distribuir entre os fundos dependendo do mandato. Tá bom. Então, a gente tem um fundo mais high grade, a gente coloca aqui uma cota que é mais senior e tem um retorno menor. Precisamos de um retorno maior, a gente tem mais apetite a risco num fundo high yield. É lá que a gente vai investir. Sim. Então, esse processo tem ganho cada vez mais protagonismo dentro da mesa, tá? E tem algo que sempre me lembra do histórico, que sempre quando a gente busca maior risco, maior retorno, você sempre tem associado um maior risco. E aí,
puxa, a gente está vivendo um momento onde você tem bastante tensão no exterior, Estados Unidos perdendo nota de rating, desaceleração global, no local você tem discussão sobre política, sobre fiscal, sobre política monetária. Quando a gente fala de um high yield, maiores retornos, eu posso esperar muito mais risco de fato? Como que o cliente pode enxergar essa estratégia? Ou até melhor, como é que você, Bruno, enxerga quando você está pensando num high yield? Como é que eu dou uma remuneração melhor sem piorar a qualidade e considerando todo esse ambiente de incerteza para ter uma estratégia que o cliente possa olhar e falar, puxa, eu tenho resiliência aqui, eu posso ter algo diferenciado. Não, excelente ponto, Rafa. Acho que até pegando um pouco do gancho do que o Edu comentou, né, sobre esse movimento de redução no spread de crédito que a gente viu nesse mercado, e é até curioso contrapor com o que você coloca sobre também um movimento de maior risco, né? Acho que justamente o fluxo de migração de recurso por crédito, naturalmente, coloca todos os gestores do mercado para alocar ao mesmo tempo e tem esse efeito. A gente tem uma fortaleza de estar numa instituição como a nossa, que é a gente poder fazer a alocação do nosso portfólio com seed interno. Então, toda a construção do crédito high yield, dos nossos fundos de investimento, elas são feitas hoje com capital interno e a gente, uma vez que tem aquele portfólio formado, a gente sai para a rua para mostrar para o investidor. Tá bom. Acho que esse é um ponto particularmente importante nesses momentos, porque é natural que se você promete um determinado nível de retorno para o seu investidor e os níveis de spread começam a cair, que você tem uma tendência a tomar mais risco para compensar essa queda no spread. Justo. Hoje, a gente tem a possibilidade de não fazer isso e, ao contrário, adotar essas estratégias que o Edu comentou, de procurar deals diferentes que não estão no mercado, que não estão saindo para distribuição, que permitam que a gente mantenha o nível de risco em linha com o que a gente se propõe, mas ainda entregando aquele retorno para o cliente. E, de novo, isso só é possível porque a gente não tem o capital, que, como a gente diz, queimando na mão. Sim. A gente tem a paciência, a gente tem a calma de buscar esse tipo de negócio e formar o portfólio conforme a gente os encontre. Outro aspecto importante, acho que desde que a gente começou o projeto de mesa de crédito estruturado /high yield em 2021, a gente colocou também em prática algumas outras estratégias, como por exemplo o que a gente chama de mid yield. Tá bom. E aí quando a gente olha para nossa carteira, para nossa prateleira, na verdade, de fundos de crédito aqui da Bradesco Asset, você tem esse efeito que o Edu comentou da gente conseguir, dentro de um mesmo deal, dentro de uma mesma originação, alimentar diferentes perfis de fundo. Tá bom. Mudando ali o nível de senioridade, mas sempre buscando manter o nível de risco que aquele fundo se compromete a correr. Então, acho que essa combinação de fatores tem permitido que a gente não acrescente muito risco aos nossos fundos para manter esse nível de spread que a gente busca atingir. Muito vem justamente dessa nossa capacidade. Entendi. No fim, a gente tá tendo que trabalhar mais, Rafa. É bom. Encontrar deal, a gente tá tendo que, isso. que procurar mais. E a gente já teve um tipo de problema no passado que era, enquanto a gente construía um desses portfólios que a gente constrói antes para distribuir, o mercado teve spreads tão baixos que vocês pararam. Falou, bom, Sim. eu ia lançar o produto agora, vou esperar aí 6 meses, 1 ano, até ter um mercado mais oportuno para ter a carteira de fato que eu queria ter. Ou não, o oposto. Em 23, depois do evento de Americanas, em que os spreads abriram, aí sim é um capital paciente, Sim. que num momento de uma oportunidade que na nossa visão era clara, aí sim a estratégia de trading fez sentido, entendeu? E aí a gente investiu nesse portfólio. Mas eu acho que esse ponto de ter um capital paciente, de você não ter essa ânsia de alocação, ela incentiva a nossa disciplina. Assim, fica mais fácil ser disciplinado e acho que é o que a gente vem conseguindo manter ao longo do tempo. Perfeito. E desses segmentos que vocês comentaram, porque eu sei que tem vários segmentos que nascem, tem novidade aparecendo por aí, tem coisas que interessam, tem coisas que chamam a atenção. Entre a distinção em cada um deles e também o histórico de vocês, tem segmentos que vocês não gostam ou não gostariam de investir agora em função de taxa de juros muito alta, alavancagem? O que vocês preferem ficar de fora para poder ter uma vida mais tranquila? Tá. Tudo bem, não dá para falar que é vida tranquila no high yield, mas aqui a gente está só normalizando as coisas, para vocês poderem ter uma jornada melhor com o cliente no final. Olha, a gente é bem agnóstico setorialmente, assim. Tá não gosto de... acho que é muito amplo você dizer não para um setor como um todo, né?
pode ser que dentro de um setor ruim você tenha uma oportunidade muito boa. Tá bom. Agora, isto posto, num contexto de spreads menores, muito fluxo para a captação de crédito, né? O que a gente tem evitado? Muitos FDICs que aumentaram muito em exposição de PME, cresceram demais, que não foram tão testados em ciclos econômicos mais duros. Tá Então, bom. então você vê nesse perfil os PLs desses fundos aumentando muito e o custo e a remuneração das cotas diminuindo, né? Assim, é praticamente uma correlação perfeita. Quando você tem um aumento de portfólio, novos clientes entrando dentro de um portfólio, é normal que a inadimplência aumente. Tá bom. Tá? Isso acontece depois de 6, 9, 12 meses, né? Mas acontece. Então, em players em que estão crescendo demais, que tiveram um maior apetite a risco, a gente tem ficado com mais reticência, né? A gente tem buscado, nesse contexto que a gente mencionou, elevação de taxa de juros, uma expectativa de um aumento, mesmo que marginal, na inadimplência de PME e de pessoa física, setores, riscos menos correlacionados com inadimplência. Okay. Então, a gente começou alguns investimentos em crédito consignado, que você tem o fluxo de pagamento da entidade federativa. Tá bom. Fizemos o primeiro investimento em uma tese de precatórios. Fizemos um investimento que basicamente é um seguro, mas o fluxo de pagamento é o pagamento dos pais na matrícula dos alunos. Então, você tem um incentivo para o pai continuar pagando a escola do filho. Então, você tem um willingness to pay bastante amplo. Fizemos também operação em que o devedor são os grandes adquirentes do mercado, como uma Stone, como uma Cielo, que tem um risco de crédito bastante óbvio. Então, a gente vem tentando também deslocar um portfólio para um portfólio que ele é menos sujeito a esse risco de inadimplência da economia real. Tá? Uhum. Acho que é um pouco... E tem o segmento do agro, que assim, já vem de 3 safras de resultados não excepcionais. Teve o ano passado que foi muito ruim, com juros persistentemente altos, né? Depois de uma bonança lá em 2021. Uhum. Esse é um setor que a gente vê que está mais apertado, está mais duro. Acho que os resultados do Banco do Brasil confirmam esse momento. Então, a gente tem mantido o mesmo rigor para o crédito do agro e a gente tem feito menos, justamente porque os emissores estão piores. As estruturas estão com níveis de inadimplência que estão mais fragilizados. Tá? Entendi. Então, eu posso dizer que parte do retorno esperado melhor para a carteira de vocês, ele não vem de uma busca de empresas mais frágeis, mas ele vem do suor. Vocês criam estruturas, buscam empresas, criam ali uma forma de operar uma empresa boa, porque é uma empresa boa no final. Os nomes que você trouxe aqui, setores, são excelentes. Então, são estruturas muito boas, que no final o que você acaba montando é uma estrutura diferenciada com uma remuneração mais interessante. Sim. Aqui até, Rafa, para tentar amarrar um pouquinho de tudo que a gente foi falando, eu acho que o gancho que você traz é muito bom para isso. Se a gente pegar, por exemplo, a questão da liquidez dos ativos novamente, não adianta a gente construir convicção de que no determinado setor ele vai ser ótimo por 2 anos e depois ele pode me trazer problemas, porque a gente muito provavelmente não consegue sair desse investimento dentro desse período e surfar a onda, como você pode fazer quando você tem estratégia de trading, com papéis líquidos e tudo mais. Aqui, então, a gente tem que construir uma convicção de que esse negócio, ele tem o potencial de me trazer esse retorno ao longo da existência dele. Tá bom. E outro ponto que o Edu comentou foi a estrutura. Isso tem que estar muito bem estruturado justamente para se alguma coisa
não prevista, que no nosso cenário base não estava escrita, acontecer no meio do caminho, a gente tem algum nível de proteção para aquela classe que a gente está investindo. Entendi. Então, acho que muito do nosso trabalho vem justamente de tentar ligar esses pontos e a gente não consegue tanto assim aproveitar convicções de curto prazo. A gente precisa e é casado com esses papéis por períodos maiores. Boa. E se vocês puderem falar, teve algum caso emblemático nessa jornada dos high yields que vocês montaram, de alguma empresa que vocês compraram com as características corretas, com toda essa análise perfeita, mas no meio do caminho, dado o monitoramento que você falou no início, que é bem intenso, vocês tiveram que desmontar, ou no meio do caminho ali vocês falaram, puxa, se eu carregar isso aqui até o final, não é mais o que eu quero. Teve algum case desse? Você pode falar o setor, ou até mesmo o nome da empresa, se for bem emblemático, assim? Teve uma empresa que... Até o pessoal saber que é tudo de verdade aqui. Teve uma empresa que é uma emissora de cartão de crédito, então, e ela fazia uma estrutura, era um FDIC, né? Em que o direito creditório desse FDIC, o devedor do direito creditório, eram pessoas físicas que utilizavam aquele cartão de crédito, Ok. né? Com perfil de classe C e D, né? E o FDIC vinha performando bem, a gente identificou uma fragilidade na companhia. E a companhia retratava melhor a qualidade da carteira do que o FDIC. Enfim, acho que aí o motivo disso são especificidades da estrutura, mas de qualquer forma a gente identificou isso com antecedência ao mercado, a gente desinvestiu inclusive com ganho de capital. Em um mercado que é tradicionalmente líquido, né? E acho que esse era o ponto que eu queria abordar. Porque esse mercado não é um mercado que, se você comprar hoje e amanhã você precisar fazer caixa, a maioria das vezes que a gente faz, as estruturas que a gente monta são todas fechadas para você poder carregar. Então, não é algo que você... Então, assim, além disso tudo, teve um pouquinho mais de suor, porque você falou, cara, eu preciso começar a desfazer desse papel, preciso sair disso daqui. Sim. E da mesma forma, você também tem dificuldade quando você quer entrar em alguma coisa que já foi emitida, que você gosta, e você fala, cara, agora eu vou ter que sair batendo de porta em porta para comprar um pouquinho pro meu portfólio. É isso. E teve um outro cenário de um outro FDIC que a gente, ao longo do tempo, foi entendendo como funcionava a política de provisão dele, e a gente não concordou com aquela provisão. A gente identificava que os prejuízos daquele portfólio eram muito maiores do que eram. Então, também a gente se desfez. E também foi um investimento que consumiu toda a cota subordinada. Ou seja, toda aquela cota subordinada... Que é aquela gordura foi que protege. perdida por conta da inadimplência do portfólio, né? Então, acho que foram dois casos... muito legais para o nosso histórico, em que o monitoramento fez com que a gente antevisse alguns movimentos importantes. Porque acho que é fácil a gente falar de tudo que vocês acertaram. Sim. Mas ter esse detalhe do que vocês entraram, que durante o monitoramento vocês viram que mudou, e no final das contas a gente está aqui, são e salvo, porque há tempo vocês conseguiram fazer essas movimentações. Sim. E a gente falou muito de FDIC. É FDIC, é subordinado, é muito sacado, é muito cedente. E o que eu tenho percebido, a gente viaja bastante pelo Brasil, a gente conversa bastante com investidor de todos os segmentos, e eu só ouço falar. E os FDICs? O que vocês têm para mim? Eu quero FDIC, e o FDIC, o FDIC. E aí? E o FDIC? Como é que a gente explica para o pessoal que está assistindo a gente, não necessariamente o que é, mas o que a gente pode esperar dessa classe daqui para frente? Qual o diferencial? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que tem um benefício. Até para preparar o terreno, porque daqui a pouco a gente vem com coisas específicas para vocês. Eu quero que vocês estejam já escolados. Boa. Então, assim, acho que o instrumento, ele, diante dessas mudanças tributárias recentes, né, ele se beneficiou. É um veículo que não tem come-cotas, né? Agora, o FDIC ele é um instrumento muito amplo. Direito creditório assim, é um universo que pode vir de royalty de artista a crédito consignado, a precatório. Passe de jogador de futebol, a gente já viu. FDICs de antecipação. Pegar um do tricolor aí. Era né? do seu Não sei se passaria. Justo. Então, assim, eu acho que tem muita particularidade em cada uma das estruturas, tudo é muito específico, então eu teria um pouco de cautela em investir em um FDIC diretamente. Muito provavelmente eu contaria com um gestor especializado,
por 2 motivos. Por essa análise, Tá bom. E também pela capacidade de construir esses deals que eu mencionei, né? Então, a pessoa física ela não consegue acessar, estruturar deals que tragam uma boa relação de risco-retorno para o portfólio dela. E até determinar, fala, puxa, eu preciso que você tenha mais subordinação, porque às vezes a pessoa física vai falar, subordinação? Mezanino, o que é isso? Eu só quero comprar o retorno de um ativo que tem pouca marcação, porque o mercado secundário é mais fraco, e tá ali me entregando alguma coisa dependendo do que está acontecendo lá dentro. Sim. E Bruno, se você puder dar uma palhinha de quando você para olhar uma empresa que está trazendo um FDIC, o que você se preocupa? O que você está olhando e fala assim, cara, eu preciso, como se fosse um checklist, assim, eu me preocupo com isso. E é só para vocês terem uma ideia, não tô falando que vocês vão conseguir fazer, até porque eu tô aqui com eles todo dia e eu mal sei essa lista inteira, porque não dá tempo, porque eles dedicam muito tempo a isso. Mas trazer um pouco para o pessoal entender o tamanho do trabalho que é, e até mesmo para eles, quando chegarem no FDIC, falar, cara, deixa eu ver se eu entendo um pouco melhor ou se eu vou investir nisso mesmo, porque tem uma certa complexidade aqui. Legal. Não, acho que aqui, Rafa, de fato, né, esse universo é bastante amplo e naturalmente a forma de você olhar esse risco, você tem que adaptar. Sim. Às vezes para formas que a gente descobre enquanto analisa, porque de no fato... processo. Vem coisas sempre diferentes. Eu falei brincando do FDIC de passe de jogador, mas é verdade. Chega um investimento desse, você tem que adaptar a sua visão para aquilo. Mas acho que de forma super geral, a gente pode dividir aqui entre risco de carteira, que é esse aspecto histórico da carteira, como ela se comportou, qual é a perda esperada daquela carteira, que essa é uma figura que existe no universo de carteiras pulverizadas, que quando a gente está falando de crédito corporativo tradicional, você não espera perda ali, de regra. Acho diferente isso, porque vocês com maior naturalidade falam, não, a gente tem aqui uma perda esperada de tanto. Você fala, cara, no crédito corporativo e bancário, isso não participa de uma conversa, não entra no contexto. E de vocês, você já fala, não, esse portfólio pode ter 1,5, 2 de perdas de 10, 20, 30 atrasos, né? Então é bem diferente. Esses portfólios eles acabam funcionando como mini bancos mesmo. Você tem ali uma determinada taxa de remuneração daquela carteira, que tem que remunerar os custos da estrutura, incluindo o bom pagador pagando pelo que defaultou, né? É lógica muito de como um banco precifica ali o seu crédito pessoal, as suas carteiras de crédito pulverizado. Então, olhar para esse aspecto e trazendo justamente esse ponto que você coloca, né? Como é essa relação de taxa média com perda média? Esse portfólio, ele é rentável por si? Tá bom. Quando a gente olha o histórico? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é olhar para o aspecto da estrutura. Se ele não for, se alguma coisa desviar da rota que eu esperava, quais são os mecanismos que me protegem enquanto investidor? E aí vem a subordinação da classe que você está olhando. Então, quem é que vai levar aquela perda primeiro? Quais são os mecanismos, eventualmente, de desmontar aquela estrutura, que são os covenants que existem nos regulamentos? E, por último, mas não menos importante, quem são esses participantes? Quem é o gestor, quem é o administrador, como funciona a marcação. O Edu trouxe um exemplo super interessante de como a marcação não correspondia com aquilo que a gente via na carteira, então você tinha um subprovisionamento. Você olhar para quem são esses players, qual é o histórico que eles têm, o que eles já fizeram e se a tese já é testada, acho que é uma área um pouco mais subjetiva, mas que também faz parte desse pacote de avaliação. Entendi. É bem complexo. A gente traz muitos termos aqui. A Vicky vai trabalhar uma semana só para poder colocar todos os letras do que vocês estão falando. Mas é bom porque também provoca o pessoal que está assistindo a gente a pesquisar mais, porque hoje esse é um assunto que está muito na boca de todo mundo. Todo lugar que a gente vai, hoje tem as permissões hoje do regulador para que as pessoas físicas possam comprar a FDIC diretamente. Então, assim, tem toda uma amplitude, e mesmo com o mercado de crédito privado com spreads mais baixos, remunerações menores, então o pessoal começa a olhar outras coisas. Então, o mercado foi, como o Bruno falou, antes da gente ligar aqui a câmera, a gente estava batendo papo, e o Bruno falou, o mercado foi levado para isso. Tudo o que aconteceu empurrou os investidores para o FDIC. E agora é saber como navegar. É uma estrutura muito boa, são estratégias excelentes, e o Du colocou algo no texto aqui que você não falou, que é o all-weather, que
Isso aqui vai funcionar em todos os ambientes. O único detalhe é a atenção que você vai ter que ter no momento e de forma adequada. Por exemplo, hoje, a maior atenção está com relação à inadimplência. Taxa de juros muito alta, tem uma correlação importante entre inadimplência de empresa, inadimplência da pessoa. Você quer estar mais exposto a esses segmentos que podem ter uma alavancagem maior e pessoa física tendo que tomar dívida para consumir? Talvez eu quero algo mais para o consignado, algo mais para um precatório. Então, a gente sempre vai ter o que trabalhar. O detalhe tem que suar um pouco mais e as estruturas são um pouco mais complexas para a gente poder trazer resultado e retorno para os investidores. E aí, para fechar, e aí talvez vocês trazendo uma recomendação para a pessoa que quer comprar um FDIC, ou mesmo quer comprar uma estratégia que tenha outros FDICs lá dentro. O que vocês diriam que é importante para eles terem atenção? Liquidez, remuneração, nomes? O que por trás ali pode ajudar essa pessoa para que ela tenha uma vida aí mais saudável ao longo do tempo financeiramente? Olha, então, acho que essa questão que eu indiquei anteriormente, né? Essa especificidade, acho que é importante contar com um gestor especializado. Tá bom, então tem que ter um nome por trás ali que seja conhecido, que ele olha e fala, bom, aqui eu já sei mais ou menos como trabalha. Uma pessoa que tem histórico, né? Sem querer vender a gente diretamente, mas fica a dica. Mas eu acho que é isso, assim, uma pessoa que tem algum histórico fazendo isso, porque realmente, assim, é um tema, é uma tese muito específica. Eu acho que o que a gente tem visto aqui, dada essa onda, esse modismo, sim, muitos gestores estão migrando para criar FDICs e muitas vezes esses players não têm a experiência necessária, sabe? Então, eu pensaria muito nisso, nesse histórico ao longo do tempo, você atravessou ciclos diferentes, entendeu? Perfeito, boa. Você segue o relator ou você tem um adicional? Sigo o relator e aproveito para destacar também um outro aspecto que a gente falou brevemente aqui ao longo da nossa conversa, que foi não só o gestor ser experiente naquilo, mas como ser uma tese testada também, né? A gente viu um momento do mercado onde tinham milhões de fintechs oferecendo coisas novas e nunca testadas antes, prometendo retornos altos, que é difícil você conseguir ter uma avaliação de como vai ser o comportamento daquilo se o histórico é baixíssimo, se o histórico é de pouco valor. Então, acho que além do ponto que eu diria que é o principal que o Edu trouxe, diria também para o pessoal tomar cuidado com coisas mirabolantes que parecem muito boas e não foram testadas. Tá bom, acho perfeito. É um cuidado importante. Bom, é sempre bom poder ter acesso a outras estratégias, outras discussões. Eu ficaria aqui muito mais, porque durante a conversa surgiram várias dúvidas. Eu mal segui o nosso script aqui, porque vocês começaram, eu falei, cara, já tô vendo aqui algo legal para falar. Mas assim, obrigado demais pela oportunidade de falar com vocês. Espero que vocês tragam novos produtos aí para o pessoal poder acessar, algo para que todo mundo possa acessar, um pouco mais massificado, para a gente, até eu quero acessar, então só fica a dica aí, porque às vezes não chega, porque às vezes acaba ficando patrimônios menores, acaba ficando em segmentos específicos, mas como o mercado cresce bastante, as oportunidades estão aparecendo mais, eu acho que vocês vão ter mais trabalho e mais oportunidades, então estamos juntos nessa. E para você que nos acompanhou, fique atento aos conteúdos, a gente produz bastante coisa no YouTube, Instagram, LinkedIn, da Bradesco Asset. Peço que vocês continuem mandando as perguntas para a gente nos chats, lá no YouTube, vai mandando, a gente vai ajudar a responder. Compartilhem com seus amigos, família, tem que dar um pouco de audiência aqui para a gente continuar fazendo as coisas, que senão o pessoal tira a verba, então a gente tem que ter audiência. E siga a Bradesco Asset no YouTube, Instagram, LinkedIn, e por favor, fiquem à vontade para mandar ideias de novos quadros, ideias de novas estratégias para a gente trazer para cá. Bruno, obrigado pela oportunidade de falar com vocês, obrigado pelo tempo e até a próxima. Obrigado pelo papo, Rafa. Valeu. Muito bom, Rafa, sempre bom. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais.